Como acelerar o seu processo de aprendizado de inglês? Aprender inglês demora, fluência leva tempo, de fato, demora mesmo. Porém, dá para demorar menos. Ou pelo menos, você consegue aproveitar o inglês em menos tempo. Ou ainda, você consegue fazer com que mesmo que esse tempo seja um pouco comprido, você aproveite ele melhor para fazer de uma forma mais eficiente. A vida é curta, vamos colocar a mão na massa fazendo o que for mais eficiente possível. Por isso eu quero passar para vocês aqui hoje tudo que eu mesmo faço, tudo que eu já testei, tudo que eu já fiz, e inclusive é tudo que eu passo para os meus alunos do portal que aceleram seu aprendizado de inglês. Coisas que você vai deixar de fazer que te atrasam, você vai substituir por mais coisas que aceleram o seu processo. Então, isso aqui é baseado em tudo que a gente testa, não tudo que eu li num livro ou que eu vi num vídeo, é tudo que a gente fez na prática e a gente chegou a essa conclusão. Então, a primeira coisa que eu quero passar para você é coisas que você vai passar menos tempo fazendo. Não tô falando que é proibido, que se você fizer, você tá cometendo um crime nos seus estudos e que se você gostar de fazer isso, você tá errado e que isso é imutável. Não. Eu tô falando para você passar menos tempo fazendo. Por exemplo, exercícios de criar frases. Esse é o tipo de coisa que para você que está começando, é um pouco difícil disso trazer algum benefício real para você. Primeiro porque você não tem base nenhuma para criar frases mais trabalhadas agora. As estruturas novas que você está conhecendo, você tem que focar em consumir e se expor a essas estruturas mais do que trabalhar e impor essas estruturas para fora. O que eu quero dizer com isso? Imagina uma criança que está começando a aprender uma língua. Por exemplo, porque nasceu e quer aprender a língua dos pais. Essa criança não passa os primeiros meses de vida dela praticando criação de frases. Muito pelo contrário, ela fica nesse tempo em silêncio. Em silêncio, ouvindo o que os pais estão falando, ouvindo o que a família, o que os amigos ao redor estão falando. Ela fica ouvindo, ela fica se expondo. Não estou falando que, se você gosta de escrever, praticar, que não é para você fazer. Tem gente que gosta disso. Se você sente que você curte, passa um tempinho fazendo assim porque você gosta, mas isso é menos eficiente do que você simplesmente continuar lendo o seu livro, ou então avançar na série que você está assistindo, ou então escutar o seu material de estudos e revisar as frases que você já aprendeu. Se expor ao inglês lendo e ouvindo é mais eficiente no começo do que praticar e escrever suas próprias frases. E outra coisa, principalmente se você não tem quem está do seu lado e te mostrar como é que é a forma correta dessas frases, você pode se apegar a frases erradas. Principalmente se você não tem ninguém para estar com você e dar um feedback sobre essas frases que você criou. Você vai criar, achou que está respeitando lá o padrão. Ah, eu respeitei lá o padrão da estrutura, então eu devo estar certo. Não necessariamente. Porque existem aquelas coisas que, segundo o livro, podem até estar certo, mas que você criou e não soa natural. O que é isso de que está certo, mas não soa natural? Imagina que você pergunta, cara, onde é que você está? Em português mesmo, você pergunta pro seu amigo, onde é que você está? Aí ele fala, estou em minha casa. Essa frase não está errada, estou em minha casa. Mas soa natural? Não. Como é que ele fala? Estou em casa. Como é que você vai saber que a forma de você falar que está na sua própria casa é estou em casa e não estou em minha casa? Você só vai saber ouvindo. Porque, segundo a regra, estou em minha casa deveria estar certo. Entendeu o que eu quis dizer de pode estar até certo segundo o livro, mas que não soa natural? É melhor você se expor à língua do que gastar tempo produzindo a língua. Isso vale, inclusive, para situações fictícias de fala. O que eu quero dizer com isso? Vamos fingir aqui que você é o caixa do supermercado, aí eu chego pra você com leite e pão, aí eu tenho que passar no caixa, aí você vai fingir que você passa no meu cartão, aí a gente vai fingir que tem uma conversa aqui atuando uma cena. Isso é fictício, isso não traz muito benefício pra você, principalmente se são dois estudantes. É muito mais produtivo você escutar dois nativos tendo uma cena num caixa, do que você fingir que você tá tendo uma cena do caixa sua. Por quê? Não vale a pena você praticar pôr pra fora quando você não tem praticamente inglês nenhum na sua cabeça. Eu não tô falando que isso é proibido até quando você for avançado. Quando você for avançado, você vai ter base suficiente para poder fazer isso aí. Mas por enquanto, você não é avançado. Por enquanto, você não tem base suficiente, coisas na sua cabeça para você poder fazer um diálogo produtivo. Outra coisa, forçar conversação. Também não tô falando que é proibido forçar a conversação, você querer fazer conversação. Não é que é proibido, é só que no começo você não tem nada para pôr pra fora. E é por isso que fazer conversação na época da escola era frustrante. Porque você não tinha base nenhuma, você não tinha prática nenhuma, você não leu nada, não ouviu quase nada, não tem quase nada de inglês na sua cabeça, aí você trava na segunda frase, você só sabe falar bom dia, meu nome é fulano e parou aí. Porque não tem nada para você conversar. A sua capacidade de ouvir é sempre maior que a sua capacidade de falar.
Então você precisa ter horas e horas e horas de escuta para poder extrair um pouquinho disso, e aquilo é a quantidade de coisas que você é capaz de pôr para fora. Então essas coisas, elas são um pouco um tiro no pé. Porque a gente, intuitivamente, a gente tá fazendo e pensa que, pô, tô arrasando, tô melhorando, tô evoluindo, tô praticando, mas existem outras coisas que são mais produtivas do que isso. Então, em vez de exercício de criar frases, você vai fazer o seguinte agora, você vai ler mais frases. Ler mais frases de fonte confiável, do seu material de estudos, do seu livro que você está avançando, de artigos. Você pode se apegar a frases erradas, isso aqui vai corrigir também, você vai ler as frases direto da fonte. Isso aqui, ó, situações fictícias de fala e forçar a conversação, em vez disso, a partir de agora, você vai ouvir mais conversações. Isso aqui é muito mais eficiente do que praticar você mesmo pôr pra fora. E, enfim, então foque em você mandar pra dentro. Essas coisas aqui você vai passar menos tempo fazendo, para que você passe mais tempo fazendo essas coisas de cá. Essas coisas vão dar mais resultado pra você. Beleza? Então isso aqui já acelera, você já ganha muito tempo aqui. Porque em vez de estar gastando tempo aqui, você vai gastar tempo aqui. Isso vai dar resultado para você mais rápido. Aí, na hora que você precisar realmente falar, na hora que você precisar realmente escrever, aí você faz. Beleza? Agora, por exemplo, preciso mandar um e-mail. Beleza, usa o que você tem. Ah, um estrangeiro veio falar comigo e eu preciso falar com ele. Beleza. Aí você fala com ele. A situação é de verdade, é uma situação real. Você não fingiu que você precisava estar nessa situação. Então isso vai te ajudar a ganhar bastante tempo aí. O que mais que você pode pensar? Aproveita o seu tempo improdutivo. Vinícius, eu demoro 2 horas para chegar no trabalho, então são 4 horas de trânsito por dia. Meu dia é muito puxado, então eu não consigo aprender inglês. Cara, esse tempo que você pensa que é improdutivo, na verdade dá para ser muito produtivo para o seu aprendizado. Então essa é uma coisa que eu repito muito. Repito muito. Basicamente em quase toda a aula eu falo disso aqui que você vai ouvir agora. E mesmo assim a maioria das pessoas não faz. Porque se a maioria das pessoas fizesse, a maioria das pessoas estaria aprendendo inglês. E não está ainda. Então, aproveita o seu tempo improdutivo. O que eu quero dizer com isso? Tá no trânsito? Tá no carro? Tá no Uber? Tá no trajeto? No ônibus também? Ouça inglês. Ouça em inglês. Se você tiver a oportunidade de você estar no ônibus ou estar no Uber, leia em inglês. Vai ouvir o quê? Escute os áudios do seu material de estudos. Seu material de estudos com certeza te deu áudios, você escuta isso. Ah, eu agora não estou estudando meu material de áudios, eu estou ouvindo série, podcast, vídeo, filme, música. Vai ouvir isso, vai consumir. Você pensa que esse seu tempo de 2 horas é improdutivo porque demora demais para você chegar em casa? Mas você podia aproveitar esse tempo. Então, no fim do ano, são literalmente dias de estudo de inglês que você ganhou. Você viveu a mesma quantidade de tempo, mas esse tempo que você viveu, você aproveitou muito mais. Você tornou muito mais eficiente o uso desse tempo. O que mais que eu quero falar de tempo improdutivo? Arrumando a casa, academia, tá exercitando, tá caminhando com o cachorro ou fazendo caminhada na rua, mesma coisa, ouça em inglês. Ah, vai fazer comida? Liga lá o celular no alto-falante ou coloca um fone de ouvido, põe o celular no bolso. Se você está ouvindo essa aula agora, você já tem o que é suficiente para fazer isso. Um computador para tocar um áudio ou um celular para poder ouvir. Você já tem o que é suficiente, agora é só ter força de vontade de fazer. Então, a maior parte da nossa vida, nosso dia a dia, a gente já está fazendo alguma outra coisa. Mas geralmente é alguma coisa que as nossas mãos estão lá ocupadas fazendo, só que os nossos ouvidos estão livres para você poder consumir. Então, abusa do fato de você ter ouvidos que não precisa de ouvido para lavar louça. Você usa os seus ouvidos para outra coisa. Claro, você é médico, vai fazer uma cirurgia, não vai escutar seus áudios enquanto está fazendo uma cirurgia. Isso não vale para todo mundo. Mas todo mundo tem esses tempinhos em que é inocente você poder colocar um áudio para tocar, um fone de ouvido e poder fazer alguma coisa desse tipo. Beleza? Se estiver no carro, não coloca o fone de ouvido, né? Coloca no rádio do carro. O ponto é, dá para fazer. Beleza até aí? Aproveita o seu tempo improdutivo. Isso, no fim do ano, são dias de aprendizado que você ganhou. E se você ganhou dias de aprendizado, significa que você evoluiu mais rápido no mesmo período de tempo. Você fez mais com o mesmo número de horas que você tinha. Então isso também acelera o seu aprendizado. Que mais que você consegue economizar de tempo, que consegue acelerar o seu processo de estudos? Algumas coisas não têm explicação. Então não adianta perguntar o porquê de tudo. Essa é outra coisa que trava demais a galera sem necessidade. Por exemplo, você conhece, já viu em algum momento a frase thank you? Thank you. Provavelmente, quando você, a primeira vez que ouviu essa frase, lá na época da escola, começo da escola, eu acredito que foi assim. Mesmo quem nunca fez um curso, quem nunca estudou sozinho, já deve ter visto thank you antes na época da escola. E você provavelmente soube que essa frase significa obrigado. É um agradecimento, né? Então eu agradeço, muito obrigado. Essa frase você aceitou que ela era assim. Thank you significava obrigado. Até aí beleza.
Só que, aí quando você vai ver algumas coisas, por exemplo, I want to have breakfast, que significa, eu quero tomar café da manhã. Aí você me pergunta, por que que tomar café da manhã, em inglês, usa have breakfast, que é o verbo ter? Por que que a gente fala eu quero ter café da manhã em inglês, em vez de eu quero tomar café da manhã? Chegando nesse ponto, você questiona. Você gasta tempo sofrendo com isso aqui, com o fato de que aqui é o verbo ter, literalmente é o verbo ter, em vez de você simplesmente guardar. Tá bom, have breakfast é tomar café da manhã. Pronto. Aprendeu a frase, memorizou, guardou, só replicar agora. Porque aqui não é nenhum tomar, literalmente, não é beber, é o verbo ter. Só que por que que thank you você aceitou na época e have breakfast você não aceita agora? E assim, na real, aqui existe uma explicação. Eu vou te dar essa explicação agora. Thank you, não sei se você sabe, mas esse thank aqui é o verbo agradecer. Thank é o verbo agradecer, to thank. Então quando eu falo thank you, o que eu tô falando literalmente é agradeço você. Só que a gente traduz isso aqui como agradeço você? Não. A gente traduz isso aqui como obrigado, porque a gente agradece falando obrigado em português. Logo, isso aqui é traduzido para isso. Porque essa é a forma que eles falam em inglês e essa é a forma que a gente fala em português. E aqui, have breakfast é ter café da manhã, literalmente, em vez de tomar café da manhã. Por quê? Porque essa é a forma que eles falam em inglês e essa é a forma que a gente fala em português. Por isso que a gente traduz isso para isso. Quando você vira essa chave, você ganha tempo. O que acontece é, as pessoas gastam muito tempo sofrendo com, mas em português é diferente. Por que que em inglês é assim e em português é diferente? Ou então, vou dar um outro caso inocente, olha só. Até então eu estava dando casos que meio que tinha porquê. Aqui é o verbo agradecer, agradeço você. Aqui é a expressão have breakfast, ela já é assim, tomar café da manhã. Só que aí você vê casos como, por exemplo, I am not John. Vou colocar um nome aqui, ó. I am not John. Significa, eu não sou o John. E aí duas perguntas surgem daqui. Pergunta número 1. Por que que em inglês, I am not, é como se fosse eu sou não? Por que não é I not am? Porque a gente fala eu não sou, né? Eu não sou, então I not am. Deveria ser assim, né? Não, não deveria. Então por que que não é I not am? Por que não? Porque em inglês é outra língua. Porque é o que é. Mas em português é diferente. Eu sei, mas deixa eu te contar um segredo. Em inglês é outra língua. Não sei se você sabia disso. Se você não sabia, você está sabendo agora que em inglês é outra língua. Então não é I not am. É I am not. Então eu tenho que traduzir para eu sou não. I am not. Tem que traduzir para eu sou não. Não! Você não tem que traduzir para eu sou não. Você traduz para eu não sou, porque é assim que a gente fala na nossa língua. Não é assim que a gente fala em português? É assim que eles falam em inglês. Então ponto. Isso aqui é traduzido para isso. Não importa que a ordem das palavras é diferente. Outra pergunta. A gente fala, eu não sou o John. Por que que não é the John? Né? Porque é o John. Eu não sou o John. Por que não? Por que não? Nomes em inglês não levam the antes. Não existe the John. I'm not the John. Nomes é um nome direto. Você nunca coloca the antes de nomes de pessoas. Não existe isso. Por que não? Por que não? Mas por que que em português a gente coloca e em inglês não? Porque em inglês é outra língua. Então, quando você vira essa chave, você percebe que inglês é uma língua diferente, que não existe porquê de tudo, que você não vai conseguir achar motivo para tudo, e você tem que basicamente fazer duas coisinhas. Aceitar e repetir. Então, aceita, repete. Aceita e repete. Tá bom. Quando eu quiser falar obrigado, eu tenho que falar thank you. Ponto. Quando eu quiser falar tomar café da manhã, eu vou falar have breakfast. Ponto. Não importa o fato de usar outras palavras no inglês. Então, isso aqui acelera a sua vida por quê? Porque você gasta menos tempo sofrendo de por que as coisas são assim, pesquisando, gerando dúvida, e mais tempo usando a língua. Quando você quiser falar café da manhã, é só falar essa frase e pronto, resolveu a sua vida, eles vão te entender. Não é assim que eles falam? Então é assim que você tem que falar para eles te entenderem. Lá na frente, quando você for avançado, tudo vai fazer sentido, ok? Eu prometo para você que essas coisas que você não consegue enxergar um porquê quando você é iniciante, quando você é avançado, você vai ter uma base tão grande de inglês na sua cabeça que você vai fazer total sentido. Velho, tem que ser assim. Não pode ser de outro jeito por causa de tal coisa. Você vai começar a reconhecer esses padrões naturalmente. Por exemplo, se eu perguntar para você assim, quando uma pessoa, ela ganhou alguma coisa, aí ela meio que tá na vantagem da outra pessoa, a gente fala que ela tá contando vantagem, né? Não conta vantagem.
De onde vem essa expressão contar vantagem? Contar não é número? 1, 2, 3, 4, 5? Ah, não. Contar, na verdade, é quando você quer contar alguma coisa pra alguém. Preciso te contar um segredo. Mas peraí, então de onde vem esse contar vantagem? Não sei. A frase é assim. A gente usa porque sim. Não tem um porquê, a frase é essa. Então por que as frases do português você aceita usar sem explicação, mas em inglês você faz um auê danado? Outro exemplo aqui pra te deixar pensando. Olha só. Você canta que nem um anjo. Imagina essa frase. Você canta que nem um anjo. O que é esse que nem? É tipo isso aqui, né? Você canta como um anjo. Agora imagina uma pessoa que está aprendendo português, ela ouve esse que nem. Nossa, cara, é verdade, né? Que nem eu outro dia. Que nem. O que é isso, que nem? Não faz o menor sentido se você para pra olhar. Mas quando você usa, é claro que você está fazendo uma comparação. Só que a origem não faz sentido. Tá vendo como até no português as coisas não têm explicação muitas vezes? Então não perca tempo com isso. Aceita que é assim, por mais estranho que seja, luta contra o seu cérebro, aceita que é assim e simplesmente repete. Usa do jeito que você viu. Usa, não questiona, só usa. Não tô falando que é pra você ser um estudante preguiçoso, que nunca vai perguntar, que nunca vai ter dúvidas. Você vai. E tá tudo bem ter dúvidas, faz parte do processo de aprendizado. Mas sempre que você se pegar assim, essa dúvida ela tá vindo de uma dessas duas coisas. Por exemplo, eu tô tentando buscar um porquê que não existe. Para pra pensar nisso. Eu tô tentando criar um porquê aqui de uma coisa que seria muito mais fácil eu simplesmente usar assim. 2. Essa dúvida tá vindo de uma diferença do português? É só porque no português é diferente, em inglês é de outro jeito, aí me causou essa dúvida? Se a sua dúvida veio por causa disso, ou por causa disso, simplesmente ignora ela, força contra o seu cérebro, aceita e repete e usa. Porque isso aqui é só perda de tempo. Beleza? Isso aqui é só perda de tempo. Agora, se é uma dúvida de assim, nossa, eu tinha aprendido a estrutura de um jeito, de repente eu vi a estrutura usando de outro jeito, tal, me gerou dúvida, porque a frase, na minha cabeça, ela deveria... Beleza, foi uma dúvida normal de alguém que aprendeu uma estrutura e teve dúvidas com a estrutura. Beleza. Agora, isso aqui ou isso aqui só te gera confusão. Beleza? Não perca muito tempo com isso não. Vamos seguir em frente. Envolva-se com o inglês fora dos seus estudos. A vida não é só estudar. A vida não é só estudar. Ou seja, não adianta você só ficar no seu livro, lendo estrutura de frase, vendo exemplo, assistindo aula, ouvindo áudio. Isso aqui é inglês bonitinho de livro. É inglês bonitinho do seu material de estudos. Mas existe muita coisa que professor nenhum, livro nenhum, material nenhum é capaz de te explicar. Simples assim. Por exemplo, se você fosse um estrangeiro aprendendo português, ele ia aprender no português. Por exemplo, coisas como essa situação é muito difícil, precisamos dar o nosso melhor. Agora, como que alguém que está aprendendo português vai aprender? Mano, o bagulho é tenso, né? Os corre lá, mano, os bagulho lá, os caras chegaram lá, velho. Como é que ele vai aprender esse tipo de coisa? Algum professor, algum livro, algum material vai ensinar a falar que tem que ir lá ver os bagulhos dos corre lá, mano? Nenhum livro vai ensinar isso. É puro contato, pura exposição. Simples. E existem outras coisas, não só relacionado a informal não, tá? Não é só de língua informal que isso acontece não. Coisas relacionadas a nuance de pronúncia, cultura, hábitos de alguém, vícios da língua. O que são vícios da língua? A gente tem muito o né no português, né? A gente coloca né o tempo inteiro, né? É tipo esse né. Em inglês tem outras coisas, tipo, you know, it's like, I think... Coisas assim são pequenos vícios, pequenas pecinhas que dificilmente um livro vai te ensinar. E que se um livro te ensinar, vai ficar muito robótico, muito racional, muito pensado. Tem que ser uma coisa tranquila, natural, que você desenvolveu por exposição. Como o nosso, tipo, que nem aí, né? Em inglês tem vários, you know what I mean? It's like, I think... Inglês tem os suas pequenas pecinhas de vício da língua. Então, envolva-se com o inglês fora dos estudos. Por quê? Não existe regra absoluta do seu livro que sobreviva 100% ao campo de batalha da língua na prática. Então, algumas coisas você só vai perceber se expondo. Então, assiste muito, leia muito. Assiste muito não, né? Assista muito pra ficar bonitinho. Assista muito, leia muito, escute muito, ouça o inglês. Envolva-se com o inglês. De preferência com coisas que você gosta, tá bom? Temas que você goste. E também, além de ser temas que você goste, que esteja próximo do seu nível atual. Um pouco acima no máximo. Ou seja,
Se você tá no avançado, não adianta você ficar ouvindo só historinha de criança com She walks in the forest. She brings a bag of candy. Ela caminha na floresta. Ela tem uma bolsa de doces. Não adianta você ficar ouvindo só isso quando você tá no avançado, não. Vai pro próximo nível. Avança, segue em frente. Sempre próximo do seu nível atual, só que próximo um pouquinho acima. Um pouquinho mais difícil do nível que você tá. É assim que você consegue sempre estar evoluindo, mesmo quando você tá fora dos estudos, né? Você não tá sentado no livro, você não tá sentado na sua aula. Você tá lá assistindo, curtindo, ouvindo. Você tá assistindo porque você assistiria aquilo independentemente do idioma. É porque você gosta daquilo, você gosta daquele tema, você gosta daquele filme, daquela série, daquele vídeo, daquele jogo, daquela música, do podcast, não importa. Você gosta daquilo e ouviria, mesmo que fosse em português, em inglês, em árabe, espanhol, japonês, não importa a língua. Então, é esse tipo de coisa que você tem que se envolver fora dos estudos. Então, você pensa que você está estudando há 10 anos. Sabe, se você lê, é perfeito, 100%. Você conhece e tem um vocabulário gigantesco. Mas não troca ideia, não consegue fazer uma conversa básica. Isso aí é falta de ouvir inglês fora do seu livro. A língua é mais do que o que está no seu livro. Isso é falta de você ouvir a língua meio que, entre aspas, de verdade. Aquela língua que é usada de nativos para nativos. Isso faz diferença, faz muita diferença no longo prazo. Ok? Então, com isso em mente, vamos seguir em frente aqui. Próxima coisa que vai acelerar muito o seu aprendizado. Revise os seus estudos de forma inteligente. Como que você consegue revisar os seus estudos e como você conseguiria fazer isso, por exemplo, até 50 anos atrás? Você pode usar o seu caderno, você pode usar post-its pela casa, você pode fazer adesivos nos seus objetos, você pode gravar o áudio da aula e ficar repetindo na cabeça. Quem nunca fez isso? Eu já fiz isso na época da faculdade. Ouvir a aula do professor, gravar no áudio do gravador de voz, depois reescutar a aula do professor. Não é muito eficiente, né? Porque aí a revisão ela dura tanto tempo quanto a própria aula. Não é muito eficiente isso aqui não. Existem diversas formas de você revisar. Anota no caderno, depois vai lá e abre, faz as anotações, cola, depois vai lendo. Só que existe uma ferramenta que acelera isso. Não é uma ferramenta, é uma técnica. É a repetição espaçada. Basicamente, a repetição espaçada é o seguinte. Existe um tempo que demora para você conseguir memorizar alguma coisa. Então você ouve um número de telefone a primeira vez. Se ouviu a primeira vez, você vai esquecer. Ouviu a segunda vez, você lembrou o primeiro dígito. Quando você ouve a terceira vez, você já consegue reconhecer a primeira metade do número. Lá na oitava, nona vez, você já decorou o número de telefone e agora a qualquer momento que alguém te perguntar, você vai saber o número de telefone. Foi assim que você decorou o seu número de telefone. Foi assim que você decorou o seu RG. Foi assim que você decorou qualquer coisa na sua vida. Foi assim que você decorou até sua própria língua. Tendo vários pontos de contato, e de vez em quando aquela palavra ia voltando, aquela frase ia aparecendo. E cada vez que você ouvia aquela frase de novo, aquilo vai ficando na sua cabeça. Cada vez ficava mais internalizado, mais internalizado, mais internalizado, ao ponto de que você ouviu por uma vez determinante, assim, matadora, e nunca mais esqueceu. A repetição espaçada é isso. Revisar os estudos, criando espaços entre as revisões. Só que como é que você vai organizar isso? Vai ter que fazer uma tabela do Excel, marcando quando que você tem que revisar tal coisa? Não precisa fazer isso. Hoje tem ferramentas para isso. Use o Anki. Ele é justamente para isso, é um aplicativo para a revisão dos estudos. O pessoal romantiza demais o Anki. Eu já fiz isso também, de romantizar demais o Anki. Falar que, nossa, o Anki é perfeito, o Anki é a solução dos nossos problemas, o Anki vai acabar com as guerras, vai ter paz mundial. O Anki não faz nada disso. Ele é tipo o seu caderno, ele vem em branco, baixa em branco, as coisas novas que você aprende, você adiciona lá, e ele permite que você, dia após dia, revise esses estudos. Para que revisar? Porque ele é a sua dose diária de leitura. Olha só, eu falo para vocês que vocês têm que ler um pouquinho todos os dias. O Anki é a sua dose diária de leitura e ele faz com que você memorize tudo que você aprendeu. Olha que massa. Então, as pessoas aprendiam línguas 50 anos atrás. De fato, não existia Anki. Só que é uma ferramenta que hoje acelera esse processo. Porque se não houver memorização, não existe língua. Não adianta nada você estudar. Na hora de falar, você não lembra de nada. Como é que você vai fazer para lembrar dessas coisas? O melhor, não só lembrar palavras soltas. Lembrar frases, para que a frase venha inteira, sabe? Sabe a frase vir inteira na sua boca? Tipo, precisamos fazer alguma coisa. A frase precisamos fazer alguma coisa, ela meio que é uma coisa só, sabe? Ela tem uma ideia só por trás dela. Tem algum problema e a gente precisa agir. Então, frases carregam significados e o Anki permite que você grave frases. Então, we gotta do something. We have to do something. Como é que você consegue falar essa frase assim, pá, inteira, sem precisar raciocinar?
Nós temos, aí we have to, tem que conectar com to para ligar no próximo verbo. Então we have to do, aí alguma coisa, we have to do something. Aí você fala a frase. Isso aí, não existe essa velocidade. Só vai vir de uma vez se você fizer tudo que eu estou te passando aqui. Escutar no seu período que você pensa que é improdutivo e memorizar utilizando o Anki. Então é um site, tá bom? O nome do site dele é só você pesquisar. Anki Web. E Anki significa memorização, tá? Anki é essa palavra em japonês aqui, ó. Não sei se você sabia, mas Anki, se lê assim, em japonês significa memorização. Então o nome da ferramenta é justamente Anki, memorização. Ok? Então usa lá para você memorizar isso aí. Fantástico para idiomas. 2021, aprender idiomas sem usar o Anki não é que é proibido, mas não faz sentido porque você está simplesmente levando mais tempo para fazer uma coisa que deveria ser muito mais rápido, que é memorizar a língua. Deveria ser muito mais rápido do que está levando. Então usa o Anki, abusa dele para poder usar isso aí. Não quer usar? Não gosta de aplicativo? Não gosta de site? Quer ficar para sempre no Duolingozinho? Fica. Se você gosta, fica. Só que minha missão aqui é te passar coisas que aceleram, é isso que eu estou fazendo. E memorizar, entre memorizar com caderno, post-it, assistir a aula de novo e simplesmente adicionar no Anki e memorizar por ele é muito mais rápido. Tá bom? Ele é o veículo. Você quer ir para Londres? Você quer ir para Londres de avião ou de barco? De avião é mais rápido, mas de barco você também chega. Entendeu o que eu quis dizer? Acelerar o processo. Vamos seguir em frente. Mude o seu ponto de vista sobre o seu nível atual. Você é melhor do que você pensa que é. Juro pra você. Às vezes você fala, caramba, eu já fiz cursinho presencial, fiz alguns anos de, sei lá, uma escola presencial aqui do meu bairro, escuto umas séries, ouço música, mas não falo inglês, meu inglês não é bom. Eu juro pra você que se você viajasse hoje pra fora, você tivesse que se virar, você ia perceber que você é muito melhor do que você pensa que é. A gente sempre pensa que a gente é pior do que a gente realmente é. Isso claro, se você tá correndo atrás, óbvio. Não adianta eu falar, você não estuda nada, você não pega num livro, não assiste uma aula, não escuta um áudio, não faz nada, não assiste nada. Seu inglês é bom. Claro que não, né? Isso aqui eu tô falando de quem tá correndo atrás, tá? Isso aqui eu tô falando de quem tá estudando, quem tá evoluindo, quem tá focando no processo, quem tá memorizando, quem tá revisando, escutando, assistindo. Se você tá fazendo tudo isso, eu te garanto que o seu nível de inglês é melhor do que você pensa que é. Então, você tem que foque em fazer o que tem que ser feito, ou seja, revisar os seus estudos, assistir o seu conteúdo, avançar no seu material, assistir as aulas, tirar as dúvidas com o seu professor e não foque no resultado de quão bem você tá. Deixa que, na hora que você precisar usar a língua, você se surpreenda. Então, não crie expectativas, crie zero expectativas. Porque se surpreender é melhor do que você se decepcionar lá na frente. Então, enquanto você está fazendo o que tem que ser feito, focando nas suas atividades, você está em paz consigo mesmo. Porque o que sair da sua boca você fez por merecer. Você não precisa estar fluente, não precisa estar avançado, não precisa estar bonzão. Mas você já consegue fazer alguma coisa com base em tudo que você exercitou até aqui. Então, por que isso, entre aspas, acelera o seu aprendizado? Porque às vezes você pensa que você está lá atrás ainda, mas quando você vai descobrir, você já está bem mais na frente do que você pensava que estava. Então, é uma mudança de ponto de vista que meio que ganhou vários meses de estudo para você. Mas você só mudou o ponto de vista. Então, não deixe que isso te atrase se frustrando com o seu nível atual. Meu Deus, não tô entendendo. Meu Deus, eu tenho dúvidas. Meu Deus, sempre tem palavras novas. Isso sempre vai ter, amigão. Eu até hoje, 21 anos de idade, anos e anos de inglês, até hoje eu encontro coisas novas, palavras que eu não conhecia. Isso nunca vai acabar. A língua é infinita. Então foque em fazer o que tem que ser feito. Você tem certeza que você está melhorando, você tem certeza que você está correndo atrás e o resultado você vai ver lá na frente. Você vai perceber isso lá na frente. Outra coisa que pode te ajudar a mudar o seu ponto de vista sobre o seu nível atual. Não espere o avançado para consumir inglês. Então, se você tem uns anos de inglês aí, experimenta assistir uma série em inglês com legenda em inglês para você ver. Você vai se surpreender. E depois que você se acostuma, você nunca mais consegue voltar atrás. Então não espera o avançado, não espera a fluência para assistir série, para ouvir música, para ver YouTube, para ler livro. O pessoal só fala, 2022 eu quero estar lendo livro. Lê agora. Pega o livro, começa. Você vai lento? Vai lento, vai ter que ir pesquisando, você vai ter dúvidas, mas começa. Porque isso vai te mostrar que você está tendo resultado. Você vai sentir que está acontecendo. Não espera a fluência para poder consumir. A fluência, deixa eu falar uma coisa para vocês. Fluência é só um título. Só que ela não é um título 0 e 1. Não é uma coisa de, dia 12 de abril você não fala. Aí você acorda dia 13 de abril fluente. Não é assim. Não é não fala ou fala. É uma escadinha. Você vai subindo, vai melhorando, vai avançando, mas
em alguns degraus dessa escadinha, você já está aproveitando inglês, já está assistindo. Seu nível é baixo, você entende pouco, mas não significa que você já não está consumindo, não está curtindo, não está evoluindo. Você está fazendo o que tem que ser feito. Então, muda o seu, ano que vem eu quero estar lendo livro. Muda para, pega um livro hoje e lê. Não entendi essa palavra, pesquisa. Mas está demorando demais. E daí? Você não estava lendo nada, 2 frases que você leu já é melhor do que nada que você estava lendo. Entendeu? Então, faça. Isso vai te fazer sentir que está acontecendo. Isso vai mudar o seu ponto de vista sobre o quão bom você está ou não. Isso gera menos frustração, isso gera menos desapontamento com você mesmo e te faz sentir motivado. E se você está motivado, você põe a mão na massa, você faz acontecer e isso acelera o seu aprendizado. Então, isso aqui é mais uma questão de mindset. Beleza? Isso aqui é mais uma questão de mentalidade. Então, pessoal, só pra gente fechar essa parte, revisão rápida aqui sobre tudo que eu falei. Coisas que você vai passar menos tempo fazendo, menos tempo produzindo, mais tempo consumindo. Ou seja, menos tempo escrevendo, mais tempo lendo. Menos tempo falando, mais tempo ouvindo. Qual é o balanço? Caso você queira falar, praticar fala e praticar escrita um pouco, o balanço é 5% versus 95%. 95% do tempo mandando coisa pra dentro, 5% do tempo produzindo. Aproveite o seu tempo improdutivo. Tá com as mãos ocupadas, mas os ouvidos estão livres? Vai escutar, vai consumir, vai ouvir, vai ler, vai mandar inglês pra dentro. Para de procurar porquê de tudo. Para de se frustrar porque inglês é diferente do português. Para de querer aplicar as nossas próprias regras em inglês. Inglês é outra língua, não deixe que isso te atrase. Aceita e repete. Porque sim e porque não vão ser os seus melhores amigos nesse ponto. Por que é de tal jeito? Porque sim. Mas por que não tem tal palavra aqui? Porque não. Vai dar certo. Algumas coisas não têm explicação. Envolva-se com o inglês fora dos seus estudos. Não fica só em livros, só em aula, só em material. Vai escutar, vai consumir, vai ouvir. Isso aqui é tão importante quanto. Estudar no seu material de estudos e ouvir fora do material de estudos, consumir, assistir, ler, sei lá, velho. O que você está fazendo com o inglês aí fora do seu material de estudos? Essas duas coisas são igual o seu braço e a sua perna. Não existe mais um mais importante que o outro. Sem sua perna você não anda. Sem seu braço você não pega nada. Então, cada um tem uma função. Os dois são igualmente importantes e o ideal é ter os dois. Quando não tem um, fica defasado. Então, o ideal é ter os dois. Nem só um, nem só o outro. Os dois se casam, os dois se complementam. O que você vê na sua série está explicado quando você estudou no seu material. Só que tem coisas que o seu material também não vai ser capaz de te mostrar. Você só vai ver com o inglês na prática. Essas coisas se complementam. Isso acelera o seu aprendizado. Revisa de forma inteligente. Gasta menos tempo fazendo coisas um pouco mais manuais, assim, mais mecânicas, como anotar no seu caderno. Você pode anotar, tá? Se você gosta de caderno, tá tudo bem. Mas o processo de revisão, em vez de ter que passar por todo o seu caderno, revisa só as frases que estão lá para você revisar hoje. Atividade de 5 a 10 minutos por dia, rapidinho, faz, vai dar resultado. Muda o seu ponto de vista sobre o seu nível atual. Não espera a sua fluência para ir consumir. E quando você precisar genuinamente falar e você precisar genuinamente escrever, você vai perceber que, se você correu atrás esse tempo todo, esses meses, esses anos, você vai se surpreender com o que você consegue fazer. Porque na prática mesmo, você vai perceber que, com o que você tem, você se sai melhor do que você pensava. Então, às vezes, as pessoas pensam, não estou pronto para viajar, mas coloca no avião, faz para viajar, para ver se não se vira. Se vira, pede, pergunta, faz. A pessoa faz acontecer. A gente é brasileiro, a gente consegue tudo que a gente quiser. Agora, para a gente fechar, eu quero deixar isso aqui para você pensar, olha só. Aprender inglês demora mesmo, tá bom? Aprender inglês demora mesmo. Não é uma coisinha de uma semana para outra, nem de um mês para outro. Ficar bom nessa parada é anos, anos dedicado. Mas tudo da nossa vida são anos dedicados. Quer ir para a faculdade? Você vai ficar lá 4 anos. 4 anos gastando dinheiro, não gastando, mas né, investindo dinheiro e investindo tempo por 4 anos lá dentro. Para depois você ser apenas um profissional inexperiente. É isso que você vai ter depois de 4 anos. Então, a gente tá acostumado com demorar para poder conseguir alguma coisa. Só que quando chega na língua, a gente tem pressa. Quando chega na língua, não, em 3 meses eu quero estar bonzaço. Não tô falando que em 3 ou 6 meses você não consegue aprender muita coisa. Consegue. É o período de mais evolução, que você vai mais rápido nos primeiros meses. Só que ainda falta muito. Claro, com esses primeiros meses você já consegue aproveitar, consegue consumir, consegue viajar. Mas falta muito. E se você quer continuar a ter a fluência, demora mesmo. Mas nunca foi tão rápido. Se você fosse comparar com os anos 90, com os anos 80, com o começo do século 20, com 1700, Brasil, monarquia. Se fosse comparar com a Idade Média, Iluminismo,
Em todo aquele tempo tinha gente que aprendia idiomas. Mas em 2021, no dia 13 de fevereiro, ou quando você estiver assistindo esse vídeo, nunca foi tão rápido na história da humanidade. Nunca existiu uma época melhor para se aprender uma língua. Então você tem esse privilégio. As pessoas matariam e morreriam há 200 anos para poder viver na época que a gente vive. Então usufrui disso aí. Beleza? Então esses são os pensamentos que eu quero passar para você sobre o seu aprendizado de inglês. Executa, assistir a aula aqui, ouvir as dicas é gostosinho, faz bem para a alma, faz bem para o ego, mas quero ver executar. Executa, faça, depois vem me contar nos comentários como é que tem sido. Então, enquanto as matrículas do Naur não estão abertas ainda, usa de material de estudos o próprio canal do YouTube. Meu canal do YouTube é ótimo para você começar. Começa pela série Primeiras Frases. Tá mais avançadinho? Começa lá pela série O que significa, interpretando frases, mas faça alguma coisa. Eu espero você dentro do portal muito em breve para poder te acompanhar nessa caminhada e te acelerar ainda mais, tá bom? E uma última coisa que eu quero te mostrar é que é o seguinte, é uma imagem que eu mostrei na aula de ontem, que fez bastante sentido pro pessoal, eu acho que vai fazer bastante sentido para você. Existem basicamente 3 tipos de coisa no inglês. Em azulzinho aqui, representado por esse gráfico, são as coisas que você sabe. Então, as coisas que você sabe de inglês hoje, provavelmente estão aqui nesse azulzinho. Matematicamente, tá? Eu falo porque por causa da proporção de quantas pessoas no Brasil sabem inglês e tudo mais. Então, você muito provavelmente sabe essa quantidade de inglês que está nesse azulzinho. Esse laranjinha é coisas que você sabe que não sabe. Ou seja, eu sei que existe o futuro, mas eu não sei fazer futuro em inglês. Eu sei que existem verbos, existem adjetivos, mas eu não sei muito bem como é que os verbos e os adjetivos do inglês funcionam. Ou seja, você sabe que essas coisas existem, apesar de você não saber usar. E em cinza as coisas que você nem sabe que existe, ou seja, você nem sabe que você não sabe. Ou você nunca conseguiria nem procurar por isso, você não sabe que existe. E é isso que te leva para a coisa que mais acelera o seu aprendizado, que é ter um mapa de aprendizado. Um passo a passo, um método de estudos, um guia para, faz isso, acabou isso, agora o seu próximo passo é esse. E a pessoa fica lá com anos com você, sempre te dando o seu próximo passo. Você nunca mais fica perdido, porque o tempo que você gasta perambulando de vídeo em vídeo, conteúdo, pesquisando o que eu aprendo agora, também é tempo perdido que você podia estar aprendendo, em vez de estar pesquisando o que aprender. Então, ter um mapa de aprendizado é outra coisa que te acelera. Outra coisa que vai fazer você chegar lá mais rápido. E é isso que tem dentro do portal. Só que, como eu falei, enquanto as matrículas do portal não estão abertas, começa por essas séries que eu falei aqui no meu canal do YouTube. Primeiras frases, o que significa, interpretando frases. Principalmente se você é iniciante, faça primeiras frases em inglês. Por quê? Isso é a primeira noção que você vai ter de um mapa de aprendizado. É a primeira vez que você vai ter alguém que vai te falar, seu primeiro passo é esse, seu próximo passo é esse, seu próximo passo é esse. E aí, quando eu te vir lá dentro do portal, quando eu estiver junto com você lá dentro, vou poder te acompanhar para te mostrar toda essa parte cinza aqui. Que é essa parte cinza de coisas que você nem sabe que existe, por isso você não saberia nem pesquisar por isso. Isso aqui a gente é capaz de te entregar lá dentro. Então, aplica isso aqui que eu te mostrei. Eu tenho certeza que, executando isso aqui, se você não executava nada disso que eu te mostrei, e você passar a executar, seus estudos de inglês vão mudar da água para o vinho e você vai perceber que você vai chegar muito mais rápido do que você jamais chegou. Ok? Então, bons estudos para você, executa isso aí na prática e a gente se vê muito em breve, muito em breve nas minhas próximas aulas de inglês.